Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o Torneio Continental das Américas, um torneio super importante que já deu normas para muitos dos nossos mestres internacionais e grandes mestres, um torneio com a participação de uma quantidade enorme de jogadores titulados. E a gente tem brasileiros aqui disputando, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, para vocês terem uma noção. E quem são as pessoas que estão jogando aqui, né? O Rafa, tá aparecendo outra coisa aí na tela. Pronto, já consertamos. Galera, Cristóbal Villagra, grande, olha só os números aqui, ó. O Iago tá com 3 pontos, a gente vai ver as partidas dele, as 3 vitórias do Iago. A gente tem aqui, galera, né? Ele tá na 5ª posição, isso é bem legal. Mas temos também aqui, olha o tanto de grande mestre, mestre FIDE, mestre internacional, a lista é longa, são 388 jogadores, né? Então é um torneio realmente muito importante para quem está buscando fazer norma, para quem está indo, né, de mestre FIDE para mestre internacional, de mestre internacional para grande mestre. Os nossos brasileiros, FIR e SUP, estão indo muito bem aqui no torneio também, com 2,5 pontos, né? Vale dizer que aqui o FIR e o SUP pegaram jogadores grandes mestres bastante fortes. Na 3ª rodada é o sistema suíço, são partidas pensadas, tá bom? E por aí vai, né? Júlio Alboredo jogando, enfim, o Álvaro Aranha, olha aí que legal, tá de volta aí nos torneios e tudo mais, né? Então, muito bacana. Vamos dar uma olhada, eu trouxe aqui algumas das partidas para a gente ver como é que o Iago fez esses 3 pontos, né? Na primeira rodada ele tá jogando aqui contra o Diego Zavaleta, é um jogador de 1873 de rating, bastante distante do rating do Iago, que é um grande mestre. Aqui abrimos com peão dama, E6, temos aqui o Iago vai para a defesa holandesa. Interessante, hoje não é muito comum a gente ver a defesa holandesa nos torneios, né? Mas é aquilo que a gente falou hoje em dia, com um bom entendimento, né? Um estudo do que você está fazendo. Claro, dá para jogar com ajuda de computadores, preparo e tudo mais, né? Bom, aqui E3 foi jogado, o Iago segue com H6, temos o lance bispo E2 e aqui imediatamente G5. Gostei desse ataque aqui do Iago, cara, né? Bem moderno mesmo, bem contemporâneo, porque atrasou um pouquinho o desenvolvimento das peças e não tá tão preocupado no momento com a segurança do rei e já faz uma provocação, né? Aqui a gente fica, o nosso instinto capivara manda capturar aqui em G5, não é mesmo? Aqui manda na hora, né? Mas não tem continuação isso daqui, né? Não tem cabimento. Você fala, mas a casa de H5, calma, ainda não dá pra fazer nada. A dama pode cobrir os cheques, né? Então, mas a gente fica instigado já a querer fazer alguma coisa. O Zavaleta seguiu com o cavalo E5 simplesmente. Temos trocas e agora bispo G7 protegendo o cavalo. E aqui sim, chegou o bispo H5. E aqui então, cavalo por H5 foi jogado, dama por H5 com cheque. E agora o bispo tá caindo, o rei protege. Temos trocas e aqui segue o desenvolvimento com o cavalo D2. Apesar de assustador, né, isso daqui, um rei aparente, mas o rei tá seguro, né? Se fizer aqui, né, a frieza aqui do cálculo, você fala, pô, mas tá super protegido, dama E8 eu posso jogar a qualquer momento, posso tirar o bispo, o jogo vai embora com chance pros dois lados. Por isso D6 foi jogado. Grande roque, e aqui bispo D7. Temos a dama, volta para casa D2, a dama vem para o jogo, conecta as torres, e aqui G4, tentando abrir a posição. Interessante o plano do Zavaleta, ele fez o grande roque e começou um ataque na ala do rei. E aqui bispo C6 atacando a torre. Torre sai, F4, começa uma expansão aqui, tenta manter fechado, né? Expansão e mantendo a posição fechada. Aqui dama D3 foi jogado, torre vem para a coluna F. E4, oba, vai tentar outra ruptura. Aqui o jogador Zavaleta. Iago passa o bispo agora de importante. Esse lance passa o bispo para outra diagonal. Dama C3 foi jogada, a dama fica aqui em E7, faz a proteção. Torre de D em E1 e aqui A5. Começando o ataque neutral. Não é só meu rei que vai sofrer ataque, não. Vai para cima do ataque aqui do Zavaleta. Seguimos aqui com H4. Temos bispo aqui em G6. Torre vem para a coluna H. A4, temos ataques nas duas alas. Torre H3 prepara a dobrar as torres aqui na coluna H. A3 com velocidade. B3, B6 e aqui nós temos então as trocas dos peões. As torres se dobram na coluna H. No entanto, o Iago tem um defensor bastante forte, que é esse bispo. A partida segue com F3, exclama esse lance aqui.
visa desviar a defesa aqui do cavalo, ou então desviar um pouquinho desse controle, trocar um pouquinho de peça e dar uma amenizada nesse ataque que tá chegando, né? É um lance que é muito interessante, que na prática pode trazer problemas, mas os computadores dizem que é ainda mais preciso jogar com torre H8. Será que vai funcionar esse lance aqui do Iago? Olha, ele só não funciona se as brancas forem para o melhor lance E5, que poderia talvez trazer problemas aqui para o Iago. Esse lance aí, por exemplo, uma possível continuação, torre vem para a coluna E, cavalo toma aqui em F3, torre pode vir aqui para F4, né? E por aí vai, torre H6 talvez, e as brancas começam a ganhar iniciativa, apesar de que tem que ter muito nível de jogo para conseguir fazer essa posição encaminhando para uma vantagem, para uma vitória ou algo do tipo, né? Então F3 é bem interessante. Torre toma, foi jogado pelo Zavaleta, coloca o peão no bolso, temos aqui as trocas e agora a torre vem para a coluna F. Pelo preço de um peão, o Iago ganha a iniciativa, joga com dama em F6, pressão na coluna F, F3 segura a rapadura, mas agora D5, abre aí a posição. Temos as trocas, dama vem para E5 forçar a troca das damas, e aqui é um preço meio caro, porque agora o rei do Iago está muito bem colocado, esse peão aqui é um peão atrasado, que é um alvo. Talvez não tenha sido uma decisão muito sábia do Zavaleta de jogar o lance da minha E5 e querer jogar esse final, sendo que esse final não é promissor. Mas é um final com um peão a mais. Mas a posição é bem ruim, né? A estrutura de peões aqui tá bem complicada. O rei já chega em E6, cai o peão de F3 e agora isso tá fraco, né? Mas cai o peão de A3. Aqui a gente já sabe o que vai acontecer, né? Bispo faz bloqueio, agora nós temos o cavalo em B5, cai o peão de 5. O Zavaleta continua lutando, continua com um peão a mais, mas a gente vai vendo agora a técnica do Iago, né? Cavalo ataca, cai o peão aí de C2, cai o peão de A2, o Iago já tem um peão a mais. Aqui D4 dispara o peão passado, torre cheque vai ganhar aqui um pouquinho de tempo, dá alguns cheques aqui, ganha um pouquinho de tempo para pensar, vai para as trocas. E aqui, bispo D5 simplesmente atacando o peão, seguido de bispo em E6 atacando outro peão. E por isso nessa posição o Zavaleta abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui, o que vai tentar jogar numa posição como essa? Cavalo A3? Para jogar um cavalo C4? Poderia pensar em alguma coisa desse tipo. O rei vem para F4, cai aqui, recupera o peão. Mas agora aqui, bispo E6 controla os saltos do cavalo. Talvez aqui B5 disparando o peão e o rei chega em E3. O bispo também vai poder ajudar na casa de promoção, seja por aqui ou por ali. E por isso a posição é completamente vencedora para o Iago Santiago, que fez uma boa precisão, hein? Vamos ver aqui o relatório. Fez uma excelente precisão, acredito eu, ó. 91,5% de precisão. Cadê? O Rafa, o relatório não está aparecendo. Muito obrigado por avisar. Muito obrigado. 91,5%. Mas, Rafa, você tá gravando o vídeo, que história... Bom, vamos lá. 86,2%. Aqui foi a precisão do adversário. Foi melhor aqui pro Iago. Jogou com mais qualidade. Vamos para a próxima partida aqui do Iago Santiago, né? Que está com 3-3. Agora ele vai jogar contra Edwin Urbina Quiroz, um jogador de 2036 de rating, um pouco mais forte do que o de 1800. E vamos ver como é que vai então aqui a partida. A gente tem um gambito da dama recusado com fianqueto. Olha aí, virando uma catalã, né? Roque foi jogado. Nós temos aqui agora cavalo aqui em C6. E E4, vai para essa variante ultra ardida e arriscada com E4. Torre B8 foi jogada, a dama vem para E2, pressão em C4, protege o peão central. E aqui entrega o peão central de D4. Peão esse que Edwin, que já tem um peão a mais, põe no bolso. Cavalo toma, a dama toma e aqui E5 foi jogado pelo Iago, um lance que ataca o cavalo, abre a diagonal do bispo. Cavalo D7 foi jogado, bispo em F4 segura a rapadura. E aqui dama D3, vai para as trocas. Eu tenho 2 peões a mais, eu quero trocar. Aqui o Iago não permite, segue com dama em 1. Cavalo chega na casa de C5. Cavalo E4 centraliza, propõe trocas. Torre vem para a coluna D. Aqui talvez B5 fosse bastante interessante, trazendo a proteção para o peão, dando mobilidade para o bispo, podendo lutar pelas casas claras. B5 era um lance que precisava ser jogado aqui pelo Edwin. Ele acaba jogando esse lance de torre e agora cavalo toma, bispo toma e bispo vem para E4, tira a dama daí.
E já com pressão na ala do rei, né? Perigos, perigos! Por isso, dama D7 foi jogado, Iago segue com dama em E2, a posição ainda é desafiadora para o Iago. Dama em E7 foi jogado, mas agora cai o peão de C4. Eu não tô gostando dos lances do Edwin aqui, o que dava para ter jogado aqui? Dama B5, talvez, colocando pressão em B2, eu não sei, eu tô achando que o Edwin não tá conseguindo jogar aqui. Jogou com dama em E7, cai o peão de C4, B5 ataca a dama volta para C2 e aqui H6. Temos o lance torre de F na coluna D, lutando pela coluna, o bispo centraliza, bom lance, coloca pressão aqui nos peões, fecha a coluna e aqui torre D2. Temos C5, parafusando o bispo aí na casa central, avançando com a maioria de 3 contra 2, muito bom. Torre de A em D1 foi jogado, o bispo agora combate as casas claras, excelente, e o Iago agora tenta minar aqui a proteção do bispo central. Por isso, bispo C3 foi jogado. Que lance é esse? Andou vendo muita combinação aí, né? Andou fazendo muita tática o Edwin, mas não funcionou pelo visto, porque aqui, na verdade, o melhor seria ou trocar, ou melhorar aqui a posição da torre, né? Colocar a torre na mesma coluna da dama. Tem que ter frieza nessas horas, mas aquele instinto de jogar lá Mikhail Tal, de jogar lá Paul Morphy, muitas vezes fala mais alto, né? E aqui então bispo C3, um bispo no meio do nada, só pode ser bom, só pode ser ruim, não sei, é um lance confuso, mas uma ideia é tentar desviar a defesa do bispo central. Vamos ver como segue a partida. O Iago vai tentar castigar, torre toma, torre toma, torre toma mais uma vez, dama toma, e aqui bispo por bispo foi jogado, né? Simples assim, simples assim o Iago ganhou uma peça, né? Então a combinação era bem furada. Na verdade aqui a ideia, né? Eu acho que era... funcionaria se dama por bispo, né? Aí funcionaria, porque bispo por E4 recupera material e as pretas têm uma ótima posição, né? Então é o tipo de lance que vai de uma posição vantajosa para uma posição quase perdida, né? Mas é um lance de style. Vale dizer que estava acabando o tempo aqui de Edwin, e quando está acabando o tempo, a última coisa que você quer fazer também aí é criar confusão na posição. Então eu acho que ele quis trocar peça, né? Mas enfim, não deu certo. Não deu certo porque agora ele tem uma peça a menos. O Iago segue castigando agora com dama em E4. O C4 dispara o peão passado. Temos aqui o lance bispo em E3. A dama vem para apoiar o avanço do peão. Dama C6, bispo volta lá para F8. Dama em A6 propõe trocas. O Edwin mantém a dama no jogo. O Iago segue com bispo em E4. O peão vai avançando. Bispo D3 foi jogado. Dama vem para B2 para dar suporte para o peão. Mas aqui cai o peão de P5. Aqui nós temos dama por A2. Dama C4 mais uma vez propondo trocas. O rei vem em segurança. Dama em A5 defende o peão. Mas depois de simplesmente bispo D4, esse peão está totalmente, né, atacado aqui, sem possibilidade nenhuma de fuga e nenhuma de defesa, né? E aí, por isso, nessa posição, Edwin abandona aqui a partida. Puxa vida, escapou aqui o Iago. O Edwin estava um pouco melhor, né? Mas é aquela história, o Iago grande mestre, jogou com mais frieza, jogou mais rápido, mereceu a vitória com certeza, criou complicação, né? E aqui abandonou porque não dá mais. Fala, Rafa, mas aqui eu consigo proteger este peãozinho com... Pera aí, não vamos estragar aqui a partida, vamos colocar inserir continuação para não estragar o relatório, né? Aqui bispo B4, Rafa, parece bom. Aqui simplesmente bispo toma, e aqui depois de bispo toma, dama C8 com cheque, seguido de cheque mate, né? Então não tem jeito mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na precisão que aconteceu nessa partida. E tivemos aqui mais uma precisão altíssima do Iago, 91.4. A gente vê que ele realmente sofreu nessa partida, realmente sofreu. No entanto, o Edwin acabou cometendo um erro muito, muito grave e comprometeu a partida toda. E aqui a gente tem a saideira, mais uma partida do Iago. Iago contra Júlia Alboredo, meus amigos. A mestre FIDE Júlia Alboredo, Woman International Master, tá buscando sua titulação de mestre internacional. Ela joga muito, aí a gente fica a gente fica triste, né? Eu fico triste quando cai a Júlia contra outro brasileiro. Podia ser a Júlia contra, né, outras nacionalidades. A gente fica torcendo para os brasileiros não se encontrarem, né? Para não ter queda de pontuação de algum deles, porque alguém vai avançar e a outra pessoa, né, pode cair. Então a gente não quer que nenhum brasileiro caia, né?
né? Mas vamos ver então essa partida. Julinha abre aqui com o peão do rei. Temos aqui então a defesa francesa jogada pelo Iago. Variante das trocas com o bispo em F4. O cavalo vem para F6, os cavalos são desenvolvidos. E aqui temos roques em alas opostas. Legal. Aqui a Júlia vai para essa ideia bastante interessante de F3 já dando suporte para G4. Controla a casa central. E o Iago já solta o braço com F5, assustador. G4 responde à altura. A5 vem trazendo a tempestade de peões. Bispo toma, dama toma e o cavalo vem pro jogo. A4 sem perder tempos. Dama em F4 propõe trocas. A Júlia já está preocupada com o ataque aqui do Iago, com razão, e tenta a troca de damas. O Iago evita, joga com dama D8. E aqui, cavalo G3 vem trazendo peças para o ataque. B4 com velocidade, o cavalo volta, o cavalo sai também para ajudar aí na defesa da posição. E aqui Júlia segue com bispo D3. Cavalo manobra para casa de D6, o cavalo vem para H5, esse lance só pode ser bom. Aqui F6 foi jogado a torre de H em G1 e a torre vem para A7, trazendo mais uma defesa aqui na posição. Que partida, hein? Que perigo! Dama D2 foi jogado, B3 segue disparando com o peão. Peão de C toma, peão de A toma e A3 mantém a posição fechada para essa torre. E aqui cavalo D7 segue trazendo mais peças para o jogo, o Iago. Júlia segue atacando com G5. É difícil já escolher algum lance nessa posição. Alguma possibilidade seria dama B4, parece bem interessante. Creio que ela deve ter calculado isso e não deve ter gostado, mas talvez mereça uma avaliação bem profunda. Dama B4 e dama C3 também são lances que merecem uma avaliação bem profunda aqui na posição, mas já é uma posição difícil. Júlia segue atacando com G5. Temos aqui F5. O Iago tenta manter a posição fechada. Dama chega em F4 com pressão para cima do cavalo. Cavalo B6 foi jogado, traz a proteção, traz mais uma peça para o ataque. E aqui, torre G2 também trazendo uma defesa na posição e rei H8. Um clássico aqui brasileiro, hein? Júlia Alboredo contra Iago Santiago. A partida tá emocionante. A gente consegue sentir, né, aqui a tensão do jogo, né? A posição delicadíssima aqui. Ataques dos dois lados. G6 exclama. Foi jogado H6, tenta manter tudo fechado. E aqui, não sei o que jogar, né? A Júlia deve ter calculado o cavalo D2, deve ter calculado trazer o cavalo para C3, dominar a coluna aberta, aumentar um pouquinho aqui a possibilidade de sacrifícios em H6, enfim, vamos ver como segue. Torre G3 seguiu Júlia Alboredo com veneno. Aqui cavalo em E4 foi jogado pelo Iago, vamos entender, né? Que é isso? É o único lance da posição, esse lance aqui. Se eu pudesse exclamar Ramil, porque olha esse lance, cara, é difícil de encontrar, né? Aqui cavalo G4 e o ponto todo é que esse cavalo não pode ser capturado, porque o peão captura de volta, a dama está atacada, você não tem uma boa posição. Se você tirar a dama, aqui simplesmente um peão recupera material e bispo A6 completa o desenvolvimento com o tempo sobre a dama e as pretas têm um bom ataque. Meus amigos, que lance! Cavalo em E4, Júlia Alboredo teria que talvez voltar a torre para G2, difícil dizer, mas a Júlia segue acreditando nas possibilidades de ataque. Vai ter que se defender. Iago segue com o cavalo G5 e agora defende, né? Existia a possibilidade aqui também de cavalo pro G7, né? Por exemplo, vou continuar atacando, vou sacrificar sacrificar em A3 não dá, vou levar peças para o ataque. Tá levando cavalo pro G7, né? Esse lance aqui é uma pancada. Rei pro G7 tá vindo dama por H6, com uma posição provavelmente vitoriosa, né? E torre por H6 também. De qualquer maneira, aqui leva a checkmate, na verdade, né? Aqui levaria a checkmate. Então, o ataque é perigoso, né? Mas o Iago faz o lance preciso, o cavalo aqui interpondo. Seguimos com torre H4, a torre estava atacada, vem para segurança. E aqui, então, mais um lance que se eu pudesse exclamar Ramil aqui, que é o lance cavalo por F3. Que é isso, meus amigos? Só pancada, uma atrás da outra. Iago tá encontrando os melhores lances. Torre H3 agora coloca a torre em proteção, ataca o cavalo e o cavalo satisfeito volta de novo para casa de G5. Esse cavalo tá ficando pesado, hein? Daqui a pouco ele não vai mais andar em L, ele tá com a barriga cheia. Daqui a pouco ele vai andar na diagonalzinha, sei lá, vai tentar fingir que é bispo.
Bom, a partida seguiu com torre E3 e agora o cavalo... Ué, esse cavalo tá ativo ainda, hein? E aqui então a Júlia elimina esse cavalo, segue com esse lance torre por E6, porque de fato aqui não tem muito o que jogar, né? Esse cavalo tá dando suporte para jogar com C5, e peão toma, e cavalo toma, e as pretas têm um ataque muito forte. Por isso Júlia vai para essa decisão de capturar o cavalo, sacrifica a qualidade, tem material a menos, mas segue acreditando no ataque. Torre G1 foi jogado. Iago segue com C5, peão toma, cavalo vem para casa de A4, que perigo, que tensão. Dama centraliza aqui em D4, faz a proteção do peão, mas aqui de qualquer maneira o Iago tá com os cavalos mágicos aqui. Os cavalos mágicos de Iago Santiago. Cavalo por C5 foi jogado, Júlia Alboredo não pode capturar por conta de torre C7, ganhando a dama, ganhando muito material. Por isso, a partida seguiu com cavalo C3 e aqui cavalo por D3 cheque, esses cavalos aí fizeram história. A partida segue com dama em H4, pressionando a posição, atacando tudo e mais um pouco. Júlia Alboredo segue tentando defender com dama em E2. Torre vem para coluna E. Torre E1, temos D4, dispara o peão, o cavalo centraliza. Bispo toma, não se importando que está caindo a torre. A ideia toda aí são os peões passados, né? Dama por E7 foi jogado, mas aqui temos o lance torre C8, cheque, meus amigos. E nessa posição, Júlia Alboredo abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, a gente fica feliz por um, fica triste por outro, né? Mas a partida foi bem bonita, acho que a Júlia fez uma partida incrível aqui contra o Iago, uma partida realmente espetacular, e aqui de fato não dá mais, né? Vamos inserir uma possível continuação. O bispo tá vindo aqui para E4, nem adianta sacrificar, porque tem uma dama aí, vai para um final vencedor. E se você esconder aqui o rei, tá caindo a torre, né? O bispo faz o bloqueio da torre com a dama. E se você jogar o rei para outro lado, depois desse torre C8, uma outra possível continuação seria o rei aqui na coluna D, mas aí tá caindo o cavalo com cheque, né? Então foi uma boa combinação aqui do Iago, mostrando sua tática, né, completamente apurada. E aqui a gente tem o relatório do chess.com. Temos aqui então 91,5% para Iago com 2 lances brilhantes, tá jogando muito. Júlia jogou firme, fez 82% de precisão. A gente vê que a partida foi bem lutada, mas o Iago acabou conseguindo a melhor, né? E aqui então os lances foram cavalo em E4 e cavalo por C5. Vamos ver aqui os lances. Cavalo em E4 foi brilhante realmente, e cavalo por C5 também, né? Eu acho que teve até mais. Mas é isso, meus amigos, a gente segue acompanhando o Continental das Américas 2024, muitas coisas podem acontecer. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!